Boa tarde a todos e todas. Eu sou Flávia Rezende, coordenadora do Instituto Etos. Nós daremos início agora ao nosso terceiro webinar sobre o tema de adaptação à mudança do clima. Esse webinar é resultado do esforço coletivo da Iniciativa Empresarial em Clima, conhecida como IEC. Antes da gente iniciar, eu queria só fazer 2 pedidos para a gente evitar ruídos externos. Gostaria que vocês mantivessem seus microfones no mudo, né? Quando a gente começar a sessão de interação prevista para as 3 da tarde, aí cada pessoa pode retirar do mudo para fazer as perguntas, né? A gente também vai pedir para vocês usarem a ferramenta de levantar a mão quando tiver uma dúvida, né? E, por último, eu queria pedir que vocês enviassem, quem te desejar, os seus e-mails pelo chat, porque depois a gente envia o material desse webinar para vocês, tá bom? Além de tudo, vocês vão estar sendo convidados também para os próximos. Bom, gente, nosso webinar de hoje... Espera aí que eu estou passando o slide, mas ele não está indo. Jorge, o slide não está indo. Ah, tá. Bom, desculpa, pessoal, nosso webinar de hoje ele tem prevista 2 horas de duração, terminando às 4 da tarde, né? Então, rapidamente eu vou fazer uma introdução sobre a IEC e um anúncio aí dos principais informes da iniciativa, mas depois disso eu vou convidar, então, os representantes das empresas Itaipu Binacional, Itaú Unibanco e Petrobras para compartilharem seus casos de adaptação das suas empresas. A gente também está usando essa plataforma Zoom, que permite interação entre vocês e os palestrantes, e a previsão é que a partir das 15 a gente vai abrir para perguntas e respostas, tá? Eu sei que tem muita gente que prefere enviar pelo chat, mas só para vocês saberem, vocês podem conversar com os palestrantes, né? Bom, gente, eu peço desculpas para quem já viu os nossos outros webinars, eu vou falar rapidamente. A missão da IEC é otimizar a atuação do setor empresarial no fortalecimento da agenda de mudança do clima. Então, só destacando aí nossos principais objetivos é criar mais sinergia, mais cooperação, porque a gente entende que isso vai mobilizar mais o setor empresarial e promover um maior engajamento nessa agenda de mudança do clima, tá? A IEC, ela é composta pelas organizações que estão listadas aqui, né? Então, a gente tem o CEBEDES, o CDP, a Envolverde, a FGV, o Etos, a Neomundo e o Pacto Global, tá? Com relação à Secretaria Executiva, desde 2017, a iniciativa está sendo secretariada pela Elise e pelo Luiz Xavier do Pacto, né? E os parceiros e parceiras da IEC são a Mariana e o Jorge da FGV, a Laura do CEBEDES, o Lucas do CDP, o Oscar da Neomundo, o Dal da Envolverde e eu, Flávia Rezende, do Etos. Bom, para 2018, a gente dividiu a nossa agenda de trabalho nos principais temas de adaptação e precificação de carbono, tá? Então, o Etos e o Pacto liderando a agenda de adaptação e a agenda de precificação pela FGV, CEBEDES e CDP, porém, a gente sempre atua em parceria, né? Então, é só uma questão de liderança mesmo. E com relação à agenda de adaptação, nós temos 3 frentes, então. A primeira delas é aprofundamento do conhecimento sobre adaptação, o fortalecimento da ferramenta Adaptaclima e, por último, uma articulação para melhor compreensão dos cenários climáticos. E aí, no caso, essa série de webinars que a gente tem promovido, hoje sendo o terceiro, ela vem responder a esse primeiro ponto aí de aprofundamento do conhecimento sobre adaptação. Só resgatando rapidamente os nossos webinars anteriores, né? Então, a gente teve a participação aí da Andréa Ramos, a secretária executiva do Painel Brasileiro de Mudança Climática, e o Sérgio Margulis, do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. Eu disponibilizei aqui os 2 links desses 2 webinars. Na verdade, eu estou vendo que só tem um, mas quando a gente compartilhar a apresentação com todos e todas, a gente vai colocar o segundo, que é do Margulis. E as iniciativas que fazem parte da IEC, né, enfim, as organizações que eu mencionei, elas também tiveram oportunidade de apresentar os seus projetos de adaptação, e eu estou disponibilizando aqui as publicações e os projetos para vocês consultarem, se vocês desejarem.
Bom, gente, agora é o nosso último slide introdutório, tá? Eu vou compartilhar aí os próximos encontros e eventos da IEC. Primeiro, eu queria convidar que vocês participem dessa pesquisa sobre Adaptaclima. Então, como eu mencionei, uma das nossas frentes de atuação e adaptação é fortalecer essa ferramenta. Para isso, a gente criou essa pesquisa que vai tentar avaliar aí como que está o engajamento do setor empresarial na ferramenta. Tá? Então, essa pesquisa está disponível no site do Ethos até 17 de maio, no site das outras iniciativas também. Vou pedir que vocês participem. Quanto mais participação a gente tiver, melhor. E essa pesquisa, ela é um preparatório para uma reunião presencial que a gente está promovendo no dia 29 de maio. Vocês vão receber mais informações em breve. Tá? Então, teremos aí 2 atividades relacionadas a esse ponto. Além de tudo, durante essa semana agora, do dia 23, começando ontem, a gente está promovendo aí uma série de webinars sobre precificação de carbono, com o intuito principalmente de divulgar os relatórios produzidos no âmbito do PMR, né, o projeto de precificação no Ministério da Fazenda. Então, ontem a gente já fez um webinar sobre o relatório de eletricidade, hoje de manhã sobre agropecuária, e amanhã teremos 2 sobre combustíveis e indústria, respectivamente, na parte da manhã e da tarde. E por último, a gente já tem o nosso 4º webinar marcado, a agenda ainda está sendo fechada, mas vai ser no dia 28 de junho de manhã. Fiquem atentos aos detalhes desse webinar também. Tá? Bom, gente, então agora a gente vai ao que interessa, né? A gente tem hoje 3 convidados de diferentes setores e empresas para conversar com a gente sobre seus casos de adaptação. Então, eu tenho aí o Paulo da Itaipu Binacional, o Fábio do Itaú Unibanco e o Vinícius da Petrobras. Agradeço muito a participação aí dos 3. Eu vou resumir o currículo de cada um deles. Então, o Paulo tem grande experiência nas áreas de qualidade e produtividade. Ele atuou no município de Curitiba, no estado do Paraná, nas áreas de educação, mobilidade, recursos humanos e energias renováveis. E o Paulo é o atual superintendente de energias renováveis da Itaipu. Em seguida, a gente vai ter o Fábio aí do Itaú Unibanco. Antes de atuar no Itaú, o Fábio foi especialista em finanças para sustentabilidade no WWF Brasil, atuando com mudanças climáticas, agricultura e riscos socioambientais. Ele também trabalhou no Santander e hoje é o atual líder do Squad de Finanças Climáticas para a promoção de economia de baixo carbono e incorporação dos riscos climáticos nas operações do banco. E o nosso terceiro convidado, Vinícius, atua na Petrobras desde 2008, vem atuando aí na gestão de mudança climática, em metodologias que incorporem mudanças climáticas nos processos decisórios, de transparência, engajamento dos stakeholders, resiliência e adaptação. Bom, a gente vai então dar início a essas 3 apresentações, e depois eu vou pedir que vocês aguardem até às 15 horas, para a gente iniciar a sessão de perguntas e respostas para todos. Lembrando só de usar aquela ferramenta da mãozinha, pedindo a vez para falar. Bom, gente, feitas as apresentações, eu vou convidar então o Paulo da Itaipu para iniciar a sua apresentação. Paulo, tenta fazer um teste aí para ver se você já consegue controlar. Já passei para você o slide, só clicar, ele vai passar para frente. Ok? Então, só tirar ele. Paulo, a gente está tirando você do mudo também. Ok, agora ao vivo e a cores. Boa tarde, eu estou falando de Foz do Iguaçu hoje. E aqui, exatamente ao lado da maior usina produtora de energia sustentável do mundo, Embora não seja, Itaipu não seja a maior usina hoje em capacidade instalada, ela ainda detém o recorde, e deve esse recorde ser mantido por algum tempo em produção de energia. Foram aí 103 milhões de megawatts no ano, Isso é um volume impressionante. E isso tudo feito a partir de uma fonte sustentável, no caso, os recursos aqui disponíveis na bacia do Rio Paraná.
Eu procurei selecionar para essa nossa conversa aqui, de uma forma assim bastante sucinta, e dentro das experiências na área de renováveis de Itaipu, aquelas que eu considero assim as nossas linhas de trabalho mais adaptadas ao tema, né? Sim, com perdão do trocadilho, e procurando com isso trazer um pouco de contribuição para essa discussão em torno do tema da adaptação. Bom, Itaipu, como eu falei, ela é bem conhecida por sua atividade principal, que é a produção de energia. No entanto, desde 2003, Itaipu vem desenvolvendo um trabalho associado à sua missão, voltado ao que a gente chama o desenvolvimento do território. E de que território a gente está falando? Na verdade, a gente fala do território binacional, nós somos uma empresa binacional, que são os territórios tanto de Brasil e de Paraguai, localizado, né, ou aquele território sob a área de influência do reservatório. No caso do Brasil, nós estamos falando da região oeste do Paraná, do estado do Paraná. Hoje, essa política, né, desenvolvimento do território, essa é uma decisão recente, abrange 54 municípios da região oeste, que estão abrangidos pela chamada Associação dos Municípios da região oeste do Paraná, a AMOP, que reúne aí uma população de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, e cuja principal atividade econômica está relacionada ao agronegócio. Então, só para dar uma ideia de qual é a principal atividade, eu selecionei esse gráfico aqui à esquerda, no canto esquerdo superior, que mostra como tem sido a evolução da produção do agronegócio no Oeste Paranaense. Isso aqui são dados de exportação do Oeste, e vocês verificam ali que o principal produto de exportação e que vem crescendo de forma significativa são os produtos de origem animal, ou seja, proteína animal, carne, principalmente a partir da produção de frango, que é o maior que tem o produto que maior volume de produção. Em segundo lugar, suínos, e mais recentemente ter também uma produção relativamente expressiva de bovinos, mas não normalmente para corte, sim para produção de laticínios. E mais recentemente, e atingindo uma escala muito interessante, a piscicultura, a produção de peixe aqui na região também tem tido um volume bem impressionante. E essa economia ela está principalmente voltada ao mercado exportador e agora sofrendo um pouco, né, com essa questão do embargo da Europa, principalmente ao frango brasileiro, por questões de sanidade, mas um problema até que nos ajuda bastante no entendimento e na caracterização da importância desse trabalho que nós estamos desenvolvendo. Quando a gente olha o que nós chamamos assim, todo esse aspecto de desenvolvimento econômico, é importante notar o seguinte, né, que hoje a região aqui, o Brasil já está chegando ao primeiro lugar no mundo em termos de produção de proteína animal. A nossa região, junto com a região oeste de Santa Catarina, representam hoje os principais polos produtores no país, o que é um dado importante, né, por conta do volume de investimentos que tem sido feito. Por exemplo, só na área de suínos, há um investimento muito significativo sendo feito para triplicar o volume de produção de suínos aqui na região, e esses investimentos são principalmente liderados pelas cooperativas. As cooperativas de agronegócio, elas têm um papel muito importante no desenvolvimento econômico do Estado, e aqui na região, sem dúvida alguma, cumprem o principal papel em relação aos investimentos, à geração de empregos e ao desenvolvimento, em geral, da região oeste. Então, quando nós olhamos o volume de produção de peixes, frango, suínos e bovinos, né,
Isso nos parece uma coisa assim muito boa quando a gente olha a questão do ponto de vista do mercado, né? Por outro lado, olhando os aspectos relacionados às questões ambientais, há um alerta que surge em função principalmente do volume de resíduos que essa produção gera. Volume esse que, se não devidamente aproveitados, se não devidamente tratados, ocasionam um problema, geram, né, um problema bastante importante, ou muito relacionado à questão da alteração das mudanças climáticas, quando a gente olha o efeito da liberação, principalmente de gases que geram efeito estufa e, principalmente, no caso, o metano proveniente da decomposição desses resíduos, se não feito isso de forma controlada. E, com isso, até posicionar, isso traz também muito do porquê Itaipu escolheu, entre outras fontes renováveis, né, a questão do biogás como um ativo energético a ser trabalhado, principalmente pela relação que essa produção da proteína animal tem com a saúde do nosso reservatório. Quer dizer, esses dejetos, se não forem devidamente tratados, não forem devidamente aproveitados, acabam contaminando as bacias aqui da região, e essas bacias desaguam todas no reservatório, consequentemente podem comprometer a nossa capacidade até de produção de energia, sem falar em outros aspectos associados. E, com isso, né, põe em risco também, e a gente está vendo um exemplo disso, a questão do próprio ritmo desse desenvolvimento trazido pela cadeia da proteína animal. Então, a gente chama, o que a gente considera é que o biogás pode trazer a esse ciclo, né, o que a gente chama assim, essa visão virtuosa, tornar esse ciclo um ciclo virtuoso. Porque, se devidamente aproveitado como ativo, né, esses resíduos, a partir do seu tratamento em um biodigestor, eles geram o biogás o que é uma composição de metano e CO2, com alguns outros componentes em menor escala, mas principalmente metano e CO2, cujo aproveitamento energético se aplica tanto à produção de energia elétrica, quanto à produção de energia térmica, e também, no caso do biometano, o seu aproveitamento como combustível associado à mobilidade, à utilização em veículos, como é feito normalmente, por exemplo, com o gás natural. Então, é esse o ciclo virtuoso que nós estamos procurando implementar na região. Quer dizer, Itaipu tem apoiado esse desenvolvimento, principalmente com políticas voltadas ao aproveitamento energético, sob a forma de energia elétrica do biogás, uma vez que a gente vive um paradoxo aqui. O Itaipu, mesmo sendo a maior produtora do mundo em energia, ela não consegue resolver o problema da falta de energia que o produtor rural, por exemplo, de aves ou de peixes, para falar naqueles casos que são mais críticos, sente ainda na região, por conta de que as redes de distribuição de energia elétrica que nós temos ainda não são suficientes em quantidade, em qualidade, para atender às demandas crescentes, né, desse volume de produção. Então, isso também nos direcionou a buscar criar alternativas para que esse aproveitamento do biogás como alternativa energética, ele possa atender também essa demanda relacionada ao desenvolvimento econômico da região. Uma das formas importantes que a gente considera de desenvolver um melhor sentido a essa aplicação, desenvolver uma melhor orientação a esse aproveitamento, é a nossa própria experiência aqui na Itaipu da utilização do metano para mobilidade sustentável. Nós construímos aqui, bem na frente da usina, né, isso aqui é uma posição até emblemática dessa nossa usina de biometano, uma usina para aproveitamento dos nossos resíduos, principalmente provenientes dos restaurantes aqui que nos servem alimentação no dia a dia,
junto com os resíduos de poda também de grama, que geram um grande volume de resíduos vegetais aqui na nossa usina, e também parte do esgoto, que já foi aproveitado, hoje até ele tem sido usado em menor escala, para gerar o biometano. O biometano que é produzido inicialmente sob a forma do biogás, nesses 2 biodigestores que aparecem aqui, e depois ele é refinado e comprimido para abastecer a nossa frota de veículos. Com isso, Itaipu conseguiu um resultado muito expressivo em relação à substituição de fontes não renováveis, de combustíveis fósseis. Isso associado também à política de mobilidade por carros elétricos, a substituição, por exemplo, de combustíveis fósseis pelo uso do etanol, mas o uso do biometano tem sido assim uma experiência bastante importante, bastante significativa. Hoje nós temos cerca de 70 carros sendo abastecidos, eu rodo aqui, inclusive, com um desses carros que aparece na foto aqui, totalmente movido a biometano, e nós estamos também adquirindo outros 10 para ampliar essa utilização. E esse volume, né, como mostra o histórico aqui, tanto de abastecimento quanto de produção de biometano, de metros cúbicos de biometano, tem crescido ano a ano. E em relação à questão também do aproveitamento do biogás como um insumo, como um ativo energético para a região, hoje nós temos, a partir já de experiências consolidadas de produção do biogás em propriedades rurais, a partir do uso de dejetos, principalmente da criação de suínos, nós estamos construindo, junto com a Companhia de Energia do Paraná, com a Copel, Copel Distribuição, no caso, uma alternativa que contempla tanto a utilização do biogás como uma alternativa energética, mas quanto o seu aproveitamento para distribuição, para melhoria da oferta de energia na região. Isso, assim, usando os modelos que temos hoje no país de incentivo à geração, principalmente a utilização de fontes renováveis, no que nós chamamos de geração distribuída, mas também trazendo um conceito que a gente considera bastante inovador, que é o uso dessa energia ou dessa geração através da construção de microgrids, as chamadas microredes, que já projetam uma forma de geração de energia, onde a gente acredita as fontes renováveis vão ter um espaço muito importante no futuro. E, para isso, o que nós estamos considerando? Potencialmente, a utilização dos produtores de suínos para que eles possam, além de produzir suínos, produzir energia também. Eles, à medida que produzem essa energia, entregam essa energia de uma forma incentivada até para reduzir as contas das prefeituras da região. Isso é uma forma de que as prefeituras transformem essa conta de energia mensal, anual, em investimentos diversos que envolvem questões de interesse conjunto, né? Itaipu, produtores, prefeituras, na área ambiental, nas áreas sociais, na área de educação, por exemplo, projetos nesse sentido. E, ao mesmo tempo que essa redução de contas feita de acordo com a política de incentivo que a ANEEL criou, acontece, essa energia, à medida que ela é gerada, ela vai estar sendo entregue para a concessionária de energia na região, para a Copel, para que possa estar abastecendo principalmente aviários e outras áreas de produção que são bastante sensíveis a melhor ou a carência, né, de uma melhor oferta de energia, tanto em quantidade quanto em estabilidade, até de forma a evitar prejuízos, como a gente tem ainda visto, porque um aviário de grande porte, se ele fica algum tempo sem receber energia, e isso acontece com uma certa frequência, dependendo das condições de rede que esse aviário se encontra, isso acaba gerando prejuízo diverso, inclusive morte, né, de animais, de aves, que trazem uma série de inconveniências ao produtor, além, é claro, do prejuízo
decorrente disso. E, mais recentemente, com o crescimento também da piscicultura aqui na região, o peixe, né, a criação de peixe se mostrou muito mais sensível a problemas de energia, ao ponto de que um produtor, se ele tiver um problema de abastecimento aí durante 30 minutos, ele coloca em risco toda a sua produção. Então, eu selecionei esses dois eventos para mostrar muito bem como um problema, né, ambiental pode se transformar numa alternativa, e principalmente na questão aqui do uso de microgrids. Se a gente transplantar esse problema para o país, nós vamos ver que toda atividade agroindustrial no país ela tem sérios problemas de energia por conta da obsolescência das redes de distribuição rural. Então, a alternativa que a gente tem pensado aqui é que, ao invés de grandes investimentos direcionados simplesmente para a substituição dessas redes, mas mantendo ainda a mesma forma de geração, a mesma forma de distribuição, e sem levar em conta a possibilidade de utilização desses passivos, pode ser substituída por essa visão inovadora. É uma visão que, inclusive, possibilita ao produtor rural agregar valor à sua produção, melhorar as condições de sanidade, no caso aqui da produção da carne, né? E, principalmente, garantir energia em quantidade e qualidade suficiente para que os investimentos possam ser ampliados e, consequentemente, o desenvolvimento econômico da região possa ser mantido nesse ritmo. Então, em linhas gerais, é essa apresentação que eu tinha a fazer. Agradeço e a gente conversa aí na sequência dos debates. Muito obrigado. Oi, Paulo, aqui é Flávia de novo. Oi, Flávia. A gente agradece aí bastante a sua apresentação. Agradecemos também aí o respeito ao tempo. A gente está acompanhando aqui as perguntas, os comentários pelo chat. A gente vai estar registrando aqui caso tenha alguma pergunta ou algum comentário, a gente vai estar falando depois. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse seu case é que ele promove um impacto positivo aí na região com relação a uma possível vulnerabilidade de oferta de energia, né? Então, pensando em adaptação, quando a gente fala dessas alternativas para geração elétrica, térmica, e aí até para veículos, né, que eu acho que é uma dos exemplos mais inovadores, a gente já está se antecipando mais para frente, caso a gente tenha um impacto climático na oferta de energia elétrica ou térmica ou até na parte de veículos, a gente já teria aí alternativas que estão bastante amadurecidas, porque vocês se anteciparam com relação a esse tipo de alternativa, né? Então, a gente vai comentar mais para frente, né? Como eu falei na hora que a gente abrir para o público. E aí, agora eu já vou convidar o nosso segundo convidado de hoje, que é o Fábio, do Itaú Banco. A gente volta a ter o controle aqui, né, Jorge? Fábio, a gente vai controlar os slides, aí você pode ir pedindo para a gente ir passando para você. Boa tarde a todos, Paulo, Vinícius, Flávia, Jorge, obrigado pelo convite aqui para o Itaú, falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante para o nosso cenário atual, né? O Itaú, acho que a maioria das pessoas já sabe, hoje é o maior banco do Brasil, a gente está presente na América Latina toda, a gente tem aproximadamente 100 mil funcionários na operação, e nossa história de mudanças climáticas, ela começa pelo menos uns 9, 10 anos atrás, quando a gente começou a estudar um pouquinho o que são as mudanças climáticas, como é que um banco do nosso tamanho se relacionaria com esse tema. Tem pelo menos uns 8 anos que a gente realiza inventário de carbono da nossa organização, seguindo a metodologia do GHG Protocol, com verificação de terceira parte, e a gente passou a ter também projetos pilotos para entender quais são os impactos nas nossas agências, que tipo de tecnologia a gente pode adotar para mitigar um pouco as nossas pegadas aí de carbono. E olhar um pouquinho também qual é o impacto das mudanças climáticas na indústria de seguros, de crédito e de investimentos, e que eu acho que é isso que eu quero focar agora na minha fala inicial, e que uns slides que eu mandei. Eu peço desculpa a todos, aqui no Itaú a gente tem um sistema bastante rígido de TI, e a gente não acessa a plataforma Zoom, então estou falando com vocês por call,
eu vou pedindo para passar os slides aí. Como é que a gente entende esse tema na nossa operação, né? O setor bancário é um setor um pouco diferente da economia real como um todo, porque a gente não produz. Então, quando a gente olha para dentro da nossa operação, fica bastante simples entender qual é o impacto das mudanças climáticas naquilo que a gente faz. Então, nas nossas agências, prédios administrativos, quanto de energia a gente gasta, qual é a pegada de carbono dos nossos funcionários para se locomover entre os prédios, para vir trabalhar, etc. A nossa cadeia de fornecimento não fica tão difícil de ver. O problema começa da porta para fora, que a gente chama do nosso negócio, né? Apesar de não sermos uma indústria, nós não entregamos um produto, a gente financia todos os setores da economia. Financiamos, investimos e também temos produtos de seguro para isso. O primeiro slide, a gente começou com um projeto bem interessante, que é entender quais são as nossas emissões financiadas. Então, saindo um pouco de escopo 1, escopo 2 e escopo 3, a gente passou a olhar para aquilo que está na nossa carteira de crédito, selecionamos ali para começar 4 setores, o setor de agronegócios, financiamento de veículos, financiamento de imóveis e financiamento de energia, e a gente passou a estudar qual é o comportamento dessas emissões financiadas, né? No setor rural, a gente olhou para os financiamentos de pessoa jurídica, nas atividades agropecuárias, e as nossas premissas foram as emissões diretas da atividade e emissões por mudança de solo. Então, uma área que você legalmente abre para agricultura ou para pecuária, quais são as emissões que a gente tem a partir disso e o quanto nós estamos contribuindo para essas emissões. Depois a gente foi para a carteira de veículos, então, de novo, todos eles a gente olhou para a pessoa jurídica, olhamos para veículos leves e para veículos pesados, entendemos qual é a nossa participação no mercado de carbono, qual é o tempo de financiamento desses veículos e que tipo de combustível eles usavam, os veículos que foram financiados usam para se locomover, né? Fomos para a carteira de imóveis também, entendemos aí quais são os financiamentos que a gente tem, construção de imóveis, olhamos para o mercado de carbono, olhamos para o tempo de financiamento, para a produção de aço e concreto, que são os insumos principais da construção civil, e para o consumo de diesel para geradores e outros equipamentos que podem utilizar em imóveis, né? E fomos para a área de energia também. Olhamos para a produção e consumo de combustível para geração de energia, o tempo de financiamento e o projeto, a descrição do projeto para entender onde fica, o que vai ser feito, qual é a fonte de geração, para quem que ele vai fornecer, etc. Tudo isso nos deu uma foto do que seria as nossas emissões financiadas, e essa foto nos dá parâmetros para que a gente possa começar a endereçar internamente em que momento estamos e em que momento queremos chegar e como é que a gente vai mudando a nossa carteira de crédito ao longo do tempo, né? Isso é uma ação dentro da área de crédito. Ainda dentro da área de crédito, no segundo slide, a gente desenvolveu um projeto que a gente chama de mudanças climáticas no portfólio de crédito. Vai sair um paper até o fim desse mês, ele já está prontinho, vai estar público para todo mundo poder entender quais são as premissas e o que a gente fez nesse estudo, né? E a intenção desse estudo é realmente compreender que tipo de critérios socioambientais hoje podem impactar a nossa carteira de crédito. Então, a gente começa com uma pergunta que diz que um subsetor de alto impacto socioambiental, ele representa necessariamente um risco de crédito? A princípio, nós, principalmente aqui da área de sustentabilidade, a gente vai dizer que sim, né? Mas quando a gente começa a aprofundar os estudos, entender carteira, entender os modelos matemáticos, a gente chega em respostas diferentes. Então, a gente adotou um horizonte de análise aí de 13 a 10 anos para esse estudo. Foi feita uma régua de avaliação em que a gente colocou no fim do processo qual era o downgrade que o rating de crédito da companhia receberia, e aí é dada a materialidade do impacto, né? Então ele pode não ter nenhuma materialidade, como ele pode dar downgrades da ordem de 25% até acima de 100%, né? Nós entendemos que temas técnicos são importantes. Dentro dos temas técnicos, um dos que a gente está olhando são as mudanças climáticas, né, como é que elas impactam. Então a gente olha precificação de carbono e outras variáveis relacionadas ao tema dentro do modelo.
E aí a gente começa a chocar para entender se, de fato, existe uma correlação entre isso e entre crédito, né? Tem algumas coisas que ficam bastante claras, assim, né? Primeiro que o impacto é menor do que a gente esperava por uma questão de que nossas carteiras de crédito, elas estão mais no curto prazo do que no longo prazo. Então, isso é uma característica do mercado financeiro brasileiro. Então, os impactos no curto prazo, eles são menores do que no longo prazo, embora eles existam, né? A nosso dever agora, a partir desse estudo, é começar a entrar direto na modelagem para entender exatamente como é que a gente vai olhar, sair da visão de setor, esse estudo foi feito para setor, e caminhar para uma visão de clientes, como é que clientes dentro desses setores se comportam, partindo da premissa que cada empresa tem um comportamento diferente. Um outro projeto que a gente faz já há bastante tempo e com mais profundidade é olhar mudanças climáticas dentro da nossa análise de investimento. Então, nós temos um processo de integração das dimensões ambiental, social e de governança corporativa quando a gente faz avaliação de empresas para chegar no valor da companhia, no valor da ação, para compor os nossos fundos de investimentos. E uma das dimensões que a gente olha na parte ambiental, aí indo já para o slide 3, é a dimensão de mudanças climáticas. E quando a gente desdobra essa dimensão, a gente está olhando para a precificação de carbono. Então, ao calcular, por exemplo, o valuation de uma companhia para saber o custo, o valor dela, a gente já impacta com a precificação de carbono. Tem uma régua de precificação de carbono que a gente utiliza, preço interno nosso, para chegar, para incluir no valuation o valor do carbono nessa empresa. A gente olha para danos físicos, para disseminação de doenças, para mudanças no ciclo hidrológico, para a precificação das emissões e para a produção agrícola florestal também. Essas variáveis, elas são classificadas em curto, médio e longo prazo, de acordo com o seu impacto. Então, a gente olha danos físicos, por exemplo, se acontece no curto, no médio ou no longo prazo, e se essa materialidade desse dano, ele é material, ele é de alta materialidade, média materialidade ou baixa, né? Isso nos dá uma matriz que vai nos dizer exatamente em que momento essa empresa está, do setor e depois a companhia, para entender se é material e em que momento, em que estágio, no curto, no médio e no longo prazo. E a partir daí a gente começa a fazer a análise da companhia para saber se ela tem respostas adequadas a essa materialidade e esse grau de impacto. O que a gente tem observado com bastante atenção e participado há bastante tempo de uma estratégia que tem nascido dentro do Financial Stability Board, o FSB. O Financial Stability Board ele é um órgão supranacional que reúne recomendações para bancos centrais de quase que o mundo inteiro. E ele, pela primeira vez, começou a prestar bastante atenção nas questões de mudanças climáticas. Então, um órgão dessa magnitude começa a tecer alguns tipos de recomendações para o setor financeiro global sobre o tema. E ele cria um grupo de trabalho, que é o TCFD, o Task Force on Climate Financial Disclosure, que é um grupo internacional e nós fazemos parte, que traz recomendações. As recomendações do TCFD, eles englobam aí os pilares de governança climática, estratégia, risco socioambiental e especificamente o risco climático, e metas e métricas. E esse conjunto de recomendações que saem do TCFD, ele possibilita ao setor financeiro, a todos os setores da economia, mas especificamente ao setor financeiro, uma adaptação da agenda de negócios a essa nova realidade mundial e dos fluxos financeiros, que a partir de agora caminham em direção a uma economia de baixo carbono, né? A nossa intenção em participar desse grupo é entender como é que essas recomendações podem ser incorporadas dentro da agenda climática que a gente já tem, dentro da nossa governança climática do banco, e contribuir para que outras organizações possam também começar a prestar atenção nesse tema e caminhar em direção à nova agenda aí mundial das mudanças climáticas, né? A gente está vendo um cenário aí de COP21, os Acordos de Paris, o Brasil, o governo brasileiro tecendo uma série de contribuições aí às NDCs, em que a gente precisa se adequar a elas na nossa agenda de financiamentos e de investimentos. A gente vê a agenda de objetivos de desenvolvimento sustentável bastante forte, sendo hoje quase que a nova agenda de trabalho de todas as organizações.
e as mudanças climáticas fazem parte de tudo isso, né? É tão forte no banco que a gente passou a fazer parte do grupo de trabalho da UNEP-FI, que olha especificamente para as recomendações do TCFD de metas e métricas. A gente está olhando diferentes cenários climáticos e como é que eles vão impactar os portfólios de crédito e que tipo de respostas a gente tem que adotar e que tipo de diretriz a nossa gestão precisa dar para que esses portfólios, se estão expostos a riscos, deixem de estar ou pelo menos estejam com os riscos mensurados, né? E a gente também está participando com a Febraban. A primeira reunião vai ser essa semana, de um grupo de trabalho no Brasil que olha para as recomendações pela Federação de Bancos para que a gente possa incorporar todas elas no nosso negócio. Além disso, o Itaú adotou, tem mais ou menos um ano e meio, uma forma diferenciada de trabalho para alguns temas específicos, temas que são transversais à organização como um todo. O Itaú adotou uma metodologia de squad, né? Esses squads funcionam como células interdisciplinares, diversas áreas juntas, trabalhando para um tipo de resolução. E o squad que eu estou liderando hoje no Itaú é o squad de finanças climáticas. A gente tem a ambição, né, de olhar para a adaptação climática, entender como que os nossos negócios vão ser impactados, tanto na área de seguros, quanto na área de investimentos e na área de financiamentos, e olhar para as novas oportunidades que vêm aí desse novo cenário, entender que tipo de resposta e que tipo de produto, serviço e de matriz de risco a gente precisa adaptar dentro do Itaú. Então, a gente já tem uma governança bastante robusta da sustentabilidade. Um dos temas dessa governança que a gente tem são as mudanças climáticas. Isso tem ganhado cada vez mais força. Nas reuniões deste ano, já de 2018, do Conselho, a gente já levou esse tema e foi um tema bastante discutido. O Squad já está trabalhando para que a gente tenha nas nossas publicações que vão sair até o fim desse mês também a incorporação das recomendações do TCFD, olhando para aquilo que a gente já faz e aquilo que a gente está realizando a partir de agora, colocando em planos de ação, para que os nossos investidores, para que os financiadores tenham decisões mais informadas e tenham uma consciência maior dos riscos que eles estão correndo ao olhar para as mudanças climáticas, né? Então, assim, para fechar minha fala, eu acho que a gente começou no Itaú com uma visão de mitigação atrás, há uns 10 anos atrás, olhando para emissões, mitigação e a nossa operação, e a gente evolui agora para essa questão de adaptação climática e como é que as nossas carteiras vão se comportar isso e que tipo até de assessoria a gente pode prestar para que os nossos clientes estejam preparados para essas mudanças que vêm por aí. Não é fácil, a gente conhece a meta, a gente está trabalhando para que as nossas operações estejam dentro do limite de aquecimento de até 1,5, porque 2 graus já será um problema aí na humanidade. A gente conhece indicadores, a gente tem métricas, só que todas elas ainda estão em testes, vamos assim dizer. A gente está testando todas elas internamente para saber quais são as respostas e quais são as que mais dão indicadores positivos para que a gente possa seguir nessa atuação. Então, é um aprendizado nosso com todo o setor e de dentro para fora, de fora para dentro. É isso que eu tinha para falar nessa introdução. Oi, Fábio, excelente, muito obrigada. A gente teve aí uma primeira apresentação muito diferente da segunda, né? 2 setores bem diversos. A gente tem alguns comentários em forma de pergunta aqui. Eu vou só pedir para as pessoas me darem um toque se elas podem aguardar, porque o nosso plano é seguir direto e depois, às 3 horas, abrir para todas as dúvidas. Tá? De qualquer forma, a gente também tem algumas dúvidas aqui, tanto para o Paulo quanto para o Fábio. A gente vai aguardar até as 3 horas. Ok, perfeito, podemos aguardar até o final. Então, agora eu vou convidar o Vinícius Lima, da Petrobras, para iniciar a sua apresentação. Boa tarde, eu sou o Vinícius, trabalho na Petrobras, trabalhando com esse tema de mudanças climáticas já há algum tempo. Uma dúvida, eu estou conseguindo passar os slides? Ok.
Oi, Vinícius, a gente vai passar o controle para você, aí você vai poder passar os slides de você mesmo. A gente Tá, espera ok. só um segundo. Pronto. Tá, obrigado. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar ao Fábio e ao Pedro, né, as excelentes apresentações. Eu acho que as atuações do setor empresarial brasileiro têm evoluído bastante, né? E é muito interessante observar como o conhecimento e a inserção desses assuntos na tomada de decisão tem acontecido. A Petrobras... Vinícius, desculpa, você pode falar um pouquinho mais alto? O seu som está falhando um pouquinho para a gente. Tá, ok. Obrigada. Ok. Eu não estou conseguindo passagem. Ok, a gente está vendo agora. Bom, conseguiu? Vinícius? Tá, agora, Então. ok. Nós tivemos recentemente uma tomada de decisão com relação à transição para a economia de baixo carbono. A Petrobras esse ano tem reconhecido as questões das mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, que reconhece os desafios de fornecer a demanda de energia que a sociedade necessita frente a esses desafios, né? A gente reconhece também a grande transformação que os mercados estão passando no setor energético, assim como os valores da sociedade em evolução, né? Bom, a Petrobras tem trabalhado com relação ao tema mudanças climáticas já há algum tempo. Nós, há pelo menos 15 anos, temos equipes dedicadas, tanto de pesquisa quanto de gestão, relacionadas às nossas emissões e ao assunto mudança do clima como um todo. E temos publicado o nosso inventário, sendo uma das empresas pioneiras no Programa Brasileiro de GHG Protocolo. Temos tido um grande destaque nos investimentos em inovação e um foco muito forte na melhoria das nossas operações, considerando as emissões atmosféricas e de gás de efeito de estufa desde o início do planejamento dos nossos empreendimentos. Ok. Bom, nós temos uma atuação em rede conectada com algumas instituições. Temos participado do Global Compact, do CDP, da IPIECA, que congrega as ações do setor de óleo e gás, assim como outras iniciativas relativas a tecnologias de captura e armazenamento de carbono, e mais recentemente a nossa entrada na Oil and Gas Climate Initiative, que congrega 10 das majors de óleo e gás em torno do objetivo de acelerar as iniciativas de mudança do clima. Temos temos demonstrado um desempenho em redução de emissões muito focado em projetos de mitigação que envolvem eficiência, redução de queima e tocha, eficiência energética, que resultou em mais de 100 milhões de toneladas de gás de efeito estufa evitados entre 2009 e 2017, que representa mais de 1 ano e meio das operações.
Essas reduções foram certificadas por terceira parte, as nossas ações foram verificadas e tem sido reportado nos nossos relatórios externos. Entrando no assunto adaptação, nós temos um longo histórico de investimentos em pesquisa e desenvolvimento sobre esse tema e temos também notado um aumento das exigências do mercado com relação à adaptação aos impactos físicos, né? Com o advento da Task Force do TCFD e as demandas que temos recebido de investidores, nós temos aumentado o foco em traduzir o conhecimento já operacional que nós tínhamos em quantificações e incorporação nas análises estratégicas. Então, atualmente a gente está desenvolvendo um piloto de adaptação no nível corporativo que tem esse foco de dar um olhar mais estratégico para alguns conhecimentos que nós já tínhamos e promover maior integração nos processos decisórios. A gente trabalha com esse assunto com parceiros externos em algumas instituições de referência, como a Fundação Getúlio Vargas, algumas universidades e o próprio governo, e até mesmo com cooperações internacionais, onde se busca promover o intercâmbio técnico e a maior compreensão dos impactos físicos na indústria de petróleo. Bom, a gente tem inúmeros projetos, mas eu gostaria de destacar o caso da refinaria de Paulínia, né, a Replan, onde foi realizado um estudo que contempla todo o ciclo de adaptação às mudanças climáticas, com foco na bacia hidrográfica, né? A refinaria de Paulínia está localizada numa região que tem cerca de 5,5 milhões de habitantes, e nessa bacia hidrográfica foi desenvolvido um modelo que nós entregamos Oi, Vinícius, a gente perdeu um pouco a sua voz. Eu tô tentando passar. Ah, tá. Desculpa. Foi? E nós desenvolvemos, em parceria com a USP, um modelo integrado para suporte de decisão, que envolve tanto os dados climáticos quanto um modelo hidrológico regionalizado. Isso resulta numa quantificação e numa análise sistêmica da nossa vulnerabilidade hídrica, que é integrada ao nosso processo de decisão no nível da unidade, e que também está sendo incorporado e possivelmente vai ser replicado no âmbito do nosso piloto com a Fundação Getúlio Vargas. Bem, a gente tem uma orientação com relação ao nosso plano de negócios atual, que é uma estratégia muito clara com relação à preparação da companhia para um futuro baseado em baixo carbono. E essa estratégia é baseada em 3 pilares: a redução das nossas emissões operacionais, nossos processos produtivos, novos investimentos para promover novas tecnologias para reduzir os impactos e o desenvolvimento de novos negócios de alto valor em energias renováveis. Essa estratégia ela busca conectar a Petrobras aos desenvolvimentos da sociedade
e já se encontra com algumas iniciativas em andamento, como a parceria recente para Venture Capital com o BNDES. Temos já uma experiência prévia com energias renováveis e biocombustíveis, em que alguns negócios foram bem-sucedidos, outros não, mas, de qualquer maneira, essa competência existe dentro da Petrobras e ela está sendo atualmente aproveitada para uma nova orientação da companhia, que nunca foi assim tão pequena esse investimento, porque mesmo com todas as adversidades, a companhia ainda conseguiu investir uma quantia bastante razoável em pesquisa e desenvolvimento de energias renováveis no ano de 2017. Né? Um país como o Brasil, com tamanho potencial, que foi ilustrado na fala da Itaipu, por exemplo, e também do amadurecimento das práticas de inserção do tema nos processos decisórios, que foi ilustrada pelo Itaú, são evidências do potencial significativo que nós temos aqui no Brasil para desenvolver. Então, a minha fala foi um pouco mostrar esse panorama do que a Petrobras vem fazendo e me colocar à disposição para contatos, cooperações. Fico bastante contente com a evolução do assunto e me coloco à disposição também para esclarecimentos de dúvidas e comentários. Ok, Vinícius, muito obrigada. Já tivemos, então, a nossa terceira apresentação, excelente também, trazendo aí uma experiência grande da Petrobras aí no setor de óleo e gás. Então, agora, como combinado, e eu vou até parabenizar também pelo tempo, são 2h58, eu vou abrir a palavra para os nossos ouvintes, né? Então, eu gostaria até de chamar a Nelly colocou várias questões. Nelly, você pode fazer essas questões pela plataforma, tá bom? Então, a gente vai tirar você do mudo, você fica à vontade para endereçar suas dúvidas diretamente aos palestrantes. Nelly, você tem como fazer isso? Se você preferir, a gente lê os seus comentários, mas como foram alguns, a gente acha que é mais efetivo se você fizer a pergunta diretamente. Bom, está tentando falar. Espera aí, a gente está vendo... O seu microfone está liberado. Tá bom. Bom, então vamos ler a pergunta, né, Jorge? Vamos ver se a gente acha todas as perguntas aqui. Tá, a primeira pergunta da Nelly vai para o Fábio, do Itaú. Fábio, o foco de análise do Itaú são emissões financiadas, ou seja, mitigação. E como que o banco está olhando o risco associado à mudança do clima, do ponto de vista de como as variáveis climáticas afetam a viabilidade dos projetos financiados pelo banco? Fábio, a gente vai tirar o seu do mudo para responder. Você já está liberado, Fábio, pode responder, por favor. Ok. Nelly, obrigado pela pergunta. A gente começou exatamente olhando para as emissões financiadas, né? Eu acho que a gente, como banco, tem que olhar para os dois lados. Então, primeiro eu olho para a minha carteira para entender o que eu estou contribuindo, até para que a gente tenha uma mudança de variável aí. O setor como um todo o setor
econômico do Brasil olha muito para emissões. A gente está tentando olhar o que essas emissões representam em termos de aumento de temperatura, para que a gente possa traçar uma linha de base e começar a trabalhar em estratégias que direcionem a carteira para diminuir isso, para que a gente possa contribuir efetivamente para que esse aumento de temperatura fique limitado nos acordos internacionais, naquilo que a gente entende que também somos responsáveis, né? Do outro lado, quando a gente olha para a adaptação, os nossos modelos climáticos hoje, eles estão considerando basicamente 3 riscos, né? Quando eu olho para risco climático, a gente olha risco físico, entendendo como, por exemplo, eventos extremos de clima, como é que isso afeta os nossos negócios, como é que a gente está preparado para responder a eles, principalmente, né, quando a gente calcula prêmio de seguros, risco, estamos olhando para esse tipo de coisa. Risco de transição, que tem a ver com mudanças de legislação, mudanças de regulamentações, capital que a gente precisa prover para esse tipo de situação. E também risco de responsabilidade, que embora no Brasil a gente ainda não tenha um exemplo palpável para falar desse tipo de risco, lá fora a gente já tem, que é o chamado de liability, que é quando a instituição ela é chamada a também entrar com recursos para recuperar o dano causado por algum tipo de financiamento ou de investimentos. Então, quando a gente olha para a adaptação, é entender que os nossos modelos de riscos, eles estão hoje preparados para esse tipo de novo cenário ou não. O grupo de trabalho que a gente faz parte junto com a UNEP-FI, é um grupo internacional de bancos, ele tem endereçado uma série de cenários climáticos que olham para diferentes alterações do clima e o que isso impacta na economia, e daí o que isso impacta nos nossos portfólios. Então, que tipo de respostas a gente tem hoje para que a perenidade do nosso negócio seja assegurada, e que tipo de novos produtos a gente precisa desenvolver ou adaptar para que a gente continue existindo, para que o planeta como um todo, a economia como um todo, continue existindo. Então, as mudanças climáticas, elas vão por esse caminho aqui dentro do banco. Muito obrigada, Fábio. Bom, a gente vai lendo aqui o restante dos comentários. A própria Nelly, ela comenta: interessante, o banco agora está considerando adaptação. Gostaria de saber se o banco tem algum guia ou fluxo que aplica a sua análise de projetos a serem financiados. No âmbito do projeto IPAC, IPACC que temos no MMA, estaremos apoiando o BNDES na aplicação da análise de risco climático nos projetos do banco. E, ao final, queremos gerar um guia orientador para os bancos em geral. E aí, respondendo você, Nelly, rapidamente, sim, pessoal, as apresentações serão disponibilizadas. Acho que é mais uma para mim, né? Tô com o som liberado? Legal. Pode. Nelly, a gente tem alguns papers do banco que estão disponíveis, já são públicos, né? Então tem um posicionamento nosso sobre risco socioambiental, em que uma das variáveis são as mudanças climáticas, e ali a gente detalha como é que a gente inclui essa variável na análise de crédito. A gente tem um outro paper, também é público, está no site, sobre investimento, e aí como que a gente faz a avaliação ESG, e uma das variáveis de avaliação ESG são mudanças climáticas, e a gente destrincha mostrando o que são danos físicos, disseminação de doenças, mudanças no ciclo hidrológico, precificação de carbono, numa curva ao longo do tempo, produção agrícola e florestal e novos produtos, né? Na indústria de seguros, a gente já tem também um modelo de risco que contempla isso. Esse modelo não é público, é uma estratégia interna, mas a gente conta que a gente faz isso, essa nossa modelagem de risco, ela já contempla isso, está no nosso relatório anual, e esse mês ainda, até o dia 30, deve sair o relato integrado do banco, que vai falar um pouco sobre as 4 estratégias, os 4 pilares estratégicos do TCFD: governança, risco, estratégia e metas e métricas, já com as nossas atuações aí dentro, e sai também um novo paper, que é um novo posicionamento do Itaú em risco socioambiental, que vai contar um pouquinho sobre o portfólio de crédito, o segundo slide que eu apresentei, que é como é que esses temas técnicos, principalmente as mudanças climáticas, influem a nossa análise no horizonte de 13 e 10 anos. O que eu posso já dar de spoiler aí para vocês, está bem detalhado no documento, é que a gente passa a descobrir algumas coisas, né? Somente os impactos mais severos
tendem a afetar a qualidade de crédito. Então, a gente precisa olhar com o olhar do banco, a gente está pensando em crédito, investimentos seguros, então, do nosso lado para fora. Então, a nossa qualidade de crédito é afetada com riscos mais severos aí no impacto do longo prazo. Por uma questão de mercado brasileiro, as nossas carteiras elas estão no curto prazo, né? Então, o impacto ele é menor, né? Ele é maior no longo prazo e menor no curto prazo. Então, a gente tem essa característica aí da nossa indústria. A gente também percebeu que os nossos tomadores de crédito, eles possuem uma flexibilidade financeira interessante e operacional também, que ajusta o risco socioambiental deles à materialidade daquilo que eles estão expostos ao longo do tempo. Então a gente percebe que se a materialidade do impacto socioambiental ele é no longo prazo, a companhia ela consegue ter uma capacidade de se ajustar a isso e até mudar essa exposição ao longo do tempo. Então algumas conclusões que esse estudo traz. E isso está bem detalhado, até o dia 30 vai estar público para todo mundo também. Obrigada, Fábio. A gente tem mais uma pergunta para você, do Gustavo Andrade Reginato. Na análise de emissões são consideradas emissões agrícolas e de mudança do uso da terra? Oi, Gustavo. Quando a gente olha para crédito, né, um dos estudos que a gente fez de emissões financiadas, olha para o setor rural. Ao olhar para o setor rural, a gente está olhando para emissões das atividades, então tanto de agricultura quanto de pecuária e de mudança de uso do solo. E aí das mais variáveis mudanças, tanto quando você muda de agricultura para pecuária, quando você muda de uma floresta para uma cultura agropecuária. Então isso é considerado sim. Só que isso é um estudo que a gente faz para entender qual é o volume de emissão atmosférica que a gente está gerando nas nossas linhas de financiamento hoje. Nós fizemos para 4 setores: veículos, imóveis, energia e rural, e a ideia agora é expandir para os outros setores e que isso seja um guia para o nosso comitê de crédito começar a decidir as nossas operações também. Bom, Fábio, muito obrigada. Por enquanto, essas são as perguntas. Lembrando, pessoal, que vocês podem falar diretamente, é só levantar a mãozinha, a gente tira vocês do mudo e direciona, enfim, vocês podem falar diretamente com cada um dos palestrantes. Enquanto isso, se ninguém tiver uma pergunta, eu vou passar para o George, da FGV, ele vai fazer a pergunta dele. Só, George aqui falando. Minha pergunta é mais para o Paulo e para o Vinícius. Eu queria saber como que as ações de adaptação que vocês estão desenvolvendo nas empresas estão se relacionando com os outros stakeholders de vocês, sejam cadeia de valor ou seja quem também está coexistindo aí no mesmo território que vocês estão com suas operações. Como a gente tem 2, eu acho que sugiro começar pelo Vinícius, aleatoriamente, sem nenhuma predileção, e depois a gente pode passar a palavra para o Paulo. Vinícius, estou tirando você do mudo agora. Ok. George, a gente está começando com foco nas nossas operações, adotando uma abordagem de análise de materialidade do que já é percebido e projetando esses impactos segundo os diversos modelos que estão aí. E essa experiência já está ensinando para a gente muita coisa sobre como levar esse processo para outras instâncias da empresa. Por exemplo, muita análise do ponto de vista de investimento pode estar sendo feita e isso está e as questões climáticas são materiais, mas não houve ainda um trabalho de sistematizar essa análise para outras esferas. Então, digamos que a experiência operacional está ensinando para a gente como detectar e como conscientizar um profissional que muitas vezes não lida diretamente com esse assunto, a perceber que determinada variável pode estar relacionada a clima.
Então, assim, na realidade, a gente está apenas começando e percebendo um caminho de trabalho onde a gente consiga levar isso para outras instâncias. Mas a gente, digamos, conhece enquanto área especializada, né? A gente conhece os potenciais impactos, né? A gente está justamente no processo de tornar isso material para a área que toma a decisão. Então, na Petrobras, a situação é um pouco essa. Obrigado, Vinícius. Vou passar agora a palavra para o Paulo. Só um minutinho, Paulo. Okay. A palavra está com você. Muito bem. Bom, Itaipu, ao longo da sua história até mais recente, né, eu falo isso que a obra aqui ela começou na década de 70, 74, operação em 82, e a gente está falando de cenários assim mais desenvolvidos a partir dos anos de 2003, 2004. Itaipu decidiu ampliar, né, o escopo das suas atividades, fugindo daquele modelo assim mais convencional que a gente imagina para uma usina hidrelétrica de grande porte, e tendo, como eu falei, essa preocupação mais centrada com o desenvolvimento do território. E aí, em relação à questão dos stakeholders, eu diria o seguinte: nós temos, primeiro, uma série de questões que envolvem os aspectos assim voltados ao seu corpo de funcionários, né? Itaipu tem procurado sempre colocar seus funcionários no conjunto, assim, no centro das ações que envolvem os projetos voltados ao desenvolvimento sustentável e, é claro, o que se relaciona com os efeitos na área das alterações climáticas. E, com isso, como regionalmente assim isso tem um peso importante, né, vale aquela máxima: é melhor mostrar pelo exemplo do que por qualquer outro meio. E Itaipu tem sido bastante reconhecida por essa situação. Em relação especificamente à questão da política de Itaipu, dos trabalhos de Itaipu, no que diz respeito a energias renováveis, existe uma questão assim que é bastante, eu diria que caracteriza melhor a nossa ação no conjunto dos demais parceiros aqui na região, é que todo esse esforço ele está realmente voltado para a questão do desenvolvimento sustentável e seus efeitos, mas principalmente associado a um modelo de desenvolvimento do território. Quando a gente participa de eventos voltados à questão das energias renováveis no país, eu diria assim, o tema pega uma carona importante na questão ambiental, mas ele está muito focado no aspecto econômico e principalmente na redução de custo, na viabilidade econômica que se apresenta a partir de determinadas possibilidades. E isso varia dependendo da fonte que se considera, se é solar fotovoltaica, se é eólica, se é biogás ou biomassa, por exemplo. Mas eu não conheço nenhum projeto que se viabilize só pela questão ambiental, né? Então, isso eu falo por quê? Porque em outros países, o incentivo econômico que possibilitou o desenvolvimento de políticas mais agressivas, ele teve uma conotação ambiental, principalmente de natureza política, mais consistente. No caso da Alemanha, no caso do Japão, por exemplo, que a gente vê hoje como o segundo maior produtor de energia fotovoltaica no mundo, superando a Alemanha,
e isso tem muito a ver até com a questão de Fukushima, substituição da sua matriz nuclear e outras questões associadas. Agora, o que é importante, o que a gente considera importante nesse processo é a questão de que, principalmente em relação às políticas voltadas à utilização do biogás como uma alternativa para a produção rural e a sua integração de uma forma assim, consistente com a matriz energética, é que isso implica numa revisão de modelos onde o perfeito entendimento de quem são os stakeholders e seu papel nesse processo é o que torna muitas vezes os projetos viáveis. Aí eu estou falando não só das grandes organizações econômicas que estão por trás disso, como por exemplo as cooperativas, mas principalmente do produtor rural e de como nós necessariamente temos que considerar a sua participação nesse processo, com toda a complexidade, com toda a diversidade de situações que isso traz. E isso é o que se apresenta como o cenário futuro para a questão da energia, não só no país, como no mundo. Geração cada vez mais descentralizada, atores novos que até então eram somente vistos como consumidores, hoje são potenciais produtores e, acima de tudo, impulsionadores de negócio nessa área. E isso, eu diria que é a grande transformação da visão que, como país, né, como, enfim, com todos esses atores que hoje participam do mercado convencional de energia, devam estar atentos, né, a essa mudança. E eu diria que, assim, no conjunto das transformações, a percepção realmente desses novos stakeholders é uma condição essencial para o sucesso dos projetos. Bom, Paulo, muito obrigada. Novamente, a Nélia, ela tem uma pergunta para os três. Quais os desafios que vocês estão tendo para convencer os dirigentes sobre um tema que traz em si certo grau de incertezas? O que vocês da área técnica usam como estratégia? Essa era uma dúvida minha mesmo, Nélia. Obrigada por ter feito essa pergunta. E aí eu já emendo com um comentário para o Vinícius. Parabéns pelo trabalho da Petrobras. Você pode dar algum exemplo de como a empresa tem considerado a análise de risco associada à mudança do clima nos processos de tomada de decisão? Eu vou sugerir que o Paulo comece respondendo, porque ele já está com o microfone aberto, depois, em seguida, o Vinícius e o Fábio. Aí, Vinícius, você já pode endereçar as duas, por favor. Bom, isso já tem, como eu disse, mesmo tendo um histórico recente, tem um certo histórico no Itaipu, e como nós passamos por uma transição recente, duas transições recentes até no comando da empresa, é uma pergunta bem pertinente e adequada, eu diria. Primeiro, essa questão toda da incorporação na missão da visão da questão do desenvolvimento do território. Isso necessariamente colocou Itaipu no centro da discussão de um processo que envolve vários atores aqui na região, e as questões aqui de desenvolvimento elas estão bastante vinculadas a um binômio, logística e energia, né? E eu até quero ressaltar assim, que as transformações são tão impactantes, né? Porque aqui no Paraná, por exemplo, a gente sempre olhou a questão logística como extremamente vinculada à disponibilidade do porto, enfim, que é um caminho distante para a produção rural daqui. Só para dar um exemplo, né? E recentemente, até nos jornais do fim de semana passado, o Paraguai está oferecendo soluções de logística para os produtores aqui da região, a partir do escoamento, das rotas de escoamento que foram construídas recentemente pelo uso de hidrovias. O Paraguai tem a terceira maior frota de barcaças fluviais do mundo já, e apresenta uma solução bastante competitiva para escoar os produtos aqui da região pelo Uruguai, através da hidrovia construída junto com a Argentina. Essas transformações, eu quero dizer, elas produzem um efeito na discussão, principalmente do ambiente de negócios aqui.
Itaipu tem um tratado, né, que nos assegura essa condição de funcionamento até 2023, dentro dessa relação com o Paraguai, comprando energia, né, trocando a dívida da construção da usina pela compra de energia, mas isso deve ser revisto já em 2023. E uma das preocupações, justamente, que nós temos é com a possibilidade do desenvolvimento de novos negócios, né, a partir da receita gerada na venda de energia. O mercado de energia passou por muitas, e vem passando por muitas transformações no Brasil, mas outras possibilidades também nos parecem interessantes de análise. Então, energias renováveis se insere nesse rol de novas possibilidades e, lógico, com todas as diretrizes e valores que isso traz relacionado, que o tema traz quando se relaciona à questão do desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, enfim. Existe um aspecto ambiental, que, como eu disse, assim, foi a carona onde o tema se apoiou desde o início, mas isso tem hoje um peso muito importante quando a gente fala em futuros negócios e principalmente negócios sustentáveis que a empresa possa estar operando no futuro. E isso toca direto à alta administração. Oi, Paulo, muito obrigada. Agora, então, eu vou passar a voz para o Vinícius. Vinícius, lembrando que tem uma segunda pergunta, né, para você dar um exemplo de como a empresa tem considerado a análise de risco associada à mudança do clima nos processos de tomada de decisão. Bem, a gente tem uma prática já bastante consolidada com relação a recursos hídricos, em que a gente já mapeia a criticidade de diversos ativos operacionais e já é bastante consolidada, né? Mais recentemente, a gente incorporou aspectos de impactos físicos nas avaliações de novos empreendimentos, o que significa que cada novo projeto de investimento da Petrobras, o desenvolvedor, a equipe de engenharia, ela precisa, um requerimento ambiental, fazer uma avaliação de riscos climáticos. O que acaba acontecendo é que, talvez para muitos ativos, a percepção do impacto climático não seja muito material para muitos projetos. Mas a gente consegue fechar o ciclo porque nós como área ambiental, fazemos pareceres, nós também avaliamos esses projetos. Então, frequentemente, a gente consegue apontar casos onde os modelos estão apontando maior risco. É claro que isso não é um assunto totalmente consolidado e fechado, existe muita evolução científica, técnica, e até com relação à incorporação, de fato, dos riscos, mas a gente está entendendo agora, com uma maturidade um pouco maior, de que o ponto-chave é a análise de materialidade. E essa documentação toda, ela sobe na governança. Então, à medida em que os impactos são apontados, a gente espera, com isso, evidenciar para os níveis acima qual é a potencial exposição. Isso, como eu comentei, é um trabalho que ainda não está totalmente maduro, mas a gente enxerga uma trajetória de amadurecimento bem interessante, principalmente com a entrada do mercado financeiro nas análises de risco climático. Eu acredito que isso venha a dar muito subsídio em traduzir os cenários de clima em métricas, em potenciais impactos em métricas financeiras, e dando até um subsídio técnico para a gente transformar isso tudo em avaliações cada vez mais robustas, né? É claro que todas
as avaliações elas estão sendo feitas ainda em escala inicial, não todas, a gente tem uma maturidade para alguns aspectos, como eu mencionei a água, mas para olhar todo o espectro de impacto físico, a gente ainda está aprendendo, né, a entender e a interagir com os desenvolvedores de projetos. Oi, Vinícius, muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra, então, para o Fábio. Fábio, lembrando que a Nelly pede para você compartilhar os desafios que vocês estão tendo para convencer os dirigentes sobre um tema que traz em si certo grau de incertezas. Eu acho que a gente passou desse desafio de engajar. No passado era mais difícil mesmo. A gente, como área de sustentabilidade, sempre teve a missão de levar os temas para as diferentes estruturas de governança corporativa da instituição, desde o conselho de administração, o conselho executivo, o comitê de sustentabilidade, né, todas as nossas organizações aqui. Hoje em dia, dificilmente você tem uma discussão de economia que não toque em questões de sustentabilidade em algum momento, ou uma discussão política que não passe por uma decisão que afete sustentabilidade. Por exemplo, a gente está olhando RenovaBio, CBio, como é que vai ser esse instrumento de crédito de carbono, uma decisão política que se tornou um instrumento de mercado que está afetando, por exemplo, a nossa forma de atuação, uma vez que a gente vai comercializar esse tipo de produto e vai estar preparado para atender os nossos clientes. Quando a gente fala de precificação de carbono, é um tema de meio ambiente que está tocando diretamente na nossa precificação, no nosso rating, na maneira como a gente faz análise de crédito. É muito comum que no passado a gente levava os temas isoladamente, fazia uma apresentação, trazia o contexto para o nosso conselho, mas é muito comum que hoje eles tragam de fora para dentro. Então, eles estão sempre participando de uma série de eventos, uma série de conferências nacionais, internacionais, e vem deles também a provocação. Olha, eu vi isso, eu vi aquilo, me dá mais informações sobre esse tema, como é que a gente está se posicionando, mudanças climáticas está em todos os lugares, então acho que a gente superou esse desafio de engajar. É óbvio que quando a gente olha para esse tema dentro de instituições como a nossa, que são instituições grandes, Petro, Itaipu, tem uma velocidade um pouco diferente, porque você está conduzindo um navio gigantesco que precisa mudar de rumo, né? Então, são uma série de ajustes que a gente precisa ter. O que eu acho que é mais desafiador hoje é um processo educativo de todos, não só da gestão. A gente olha muito para as metas, se eu pudesse dar um desafio maior, seria o descasamento das metas que vêm hoje, nossas enquanto instituição, com as metas de sustentabilidade. Elas têm que ser integradas numa única meta. Não dá para ser uma meta econômica e uma meta de sustentabilidade, tem que estar tudo junto. Ao mesmo tempo, não basta ter uma meta do banco. Quando a gente olha para os acionistas, eles cobram da gente numa velocidade e num termo que, de repente, não está alinhado com as nossas diretrizes de sustentabilidade. Quando a gente olha para investidores de bolsas de valores, também há uma expectativa de retorno e de resultados que, de repente, não estão alinhados com as metas de sustentabilidade. Eu não estou dizendo aqui que é uma responsabilidade deles, eu sou contra esse discurso. É uma responsabilidade nossa, enquanto instituição, de a todo momento educar todos os nossos públicos de interesse sobre como é que a gente está trazendo resultados no curto, no médio e no longo prazo, e como é que esses resultados são perenes, são justos, eles respeitam a sustentabilidade e estão dentro dos novos contextos mundiais, inclusive das mudanças climáticas. Então, acho que esse é o grande desafio, mais de articulação e de educação de todos os públicos. Agora, quando eu olho para a direção, a nossa direção está bastante consciente, tanto do conselho quanto de administração, quanto do conselho executivo. Oi, Fábio, excelente, muito obrigada. Bom, eu vou passar então para o próximo comentário, que é da Fernanda. A Fernanda, a gente consultou, ela não tem o áudio, então eu vou ler também. Eu trabalho com a plataforma AdaptaClima e aproveitei para já inserir na plataforma um dos relatórios do Itaú sobre impactos da mudança do clima apresentado pelo Fábio. Convido todos vocês a visitar a plataforma, se cadastrarem e indicarem conteúdos que sejam relevantes para apoiar gestores do setor empresarial. Tem conteúdos novos semanalmente e aí ela disponibiliza aqui
o link para AdaptaClima. Eu já vou pegar o gancho da Fernanda, vou passar aqui para esse slide, não que a sessão de perguntas tenha terminado, mas só para lembrar, gente, a gente, como IEC, está desenvolvendo essa pesquisa, que vai até o dia 17 de maio, que é justamente para ter um termômetro aí de como que as empresas estão se engajando com a ferramenta, tá? Inclusive, quando a Fernanda fala sobre ser cadastrado, a gente está disponibilizando esse link lá para o cadastramento nessa pesquisa. Então, vocês entrem, por favor, nesse link, respondam, que vai ajudar muito a gente. Eu acho que para vocês vai ser útil também. Aí, agora eu vou voltar, então, para o nosso slide de perguntas e respostas, e agora eu vou ler o próximo comentário, que é da Nelly, para o Itaú novamente. Você comentou que os tomadores de crédito têm certa flexibilidade em ajustar seu risco, ajustando sua exposição. Queria entender esse processo. Vocês fazem uma análise de risco do projeto, identificam necessidade de ajustes no projeto, o tomador da decisão aceita isso mesmo quando se encarece a implementação do projeto, e os tomadores aceitam bem os riscos relacionados à mudança do clima, sem oferecer resistência com relação a possíveis impactos que trazem algum grau de incerteza? Tem algum exemplo que possa citar, sem mencionar nome de empresas, lógico, de como se deu esse processo? Que exemplo de adequação foi pedido ao projeto em função da análise de risco associada à mudança do clima? E como o tomador de crédito fez as adequações no projeto? Inclusive, a gente já tem mais uma pergunta em seguida, mas aí o Fábio já está com o microfone aberto, responde essas e depois a gente lê a pergunta do Paulo. Legal, obrigado novamente, Nelly. Eu acho que o paper que vai sair até o dia 30, ele vai responder muitas das suas perguntas, e se não, eu fico à disposição também para conversar. Eu só não quero adiantar essa publicação, não dar nenhuma informação antes de ser publicada, né? Mas o que eu tenho para te dizer é que sim, quando a gente faz análise de crédito, é uma combinação entre o risco da companhia e o risco do projeto que a gente está financiando. Nós somos signatários dos princípios do Equador desde 2006, se eu não me falha a memória, 2004, 2006. Os princípios, eles orientam a classificação de risco, eles estão estandarizados aí pelo IFC, pelo braço financeiro privado do Banco Mundial, e a gente também passa essa classificação de risco para outros tamanhos e para outros segmentos de empresas de projetos. E a gente coloca dentro dos nossos contratos de crédito, quando necessária, essa adequação. A gente mostra o que tem que ser feito para que esse risco seja diminuído e trabalha junto com o cliente para que ele aceite essa cláusula contratual e adeque o seu projeto. Isso é possível, sim. Quando eu falei dos tomadores de crédito, é porque eles possuem uma flexibilidade financeira, a gente identificou no nosso estudo, né, financeira e operacional, importante, relevante para se ajustar a esses riscos socioambientais emergentes, cujas mudanças climáticas são um deles, né, sem afetar a capacidade de pagamento que eles têm das linhas de crédito. Quanto mais longo prazo o impacto, a materialidade do risco, mais fácil a empresa consegue se adaptar, porque ela também está desenvolvendo tecnologia e está se posicionando. As empresas não estão paradas também no mercado, elas estão buscando as tendências, internalizando ferramentas e riscos e sabem se posicionar de uma maneira bastante eficaz. E nós estamos aqui também para ajudá-las, trazendo a nossa experiência, o que a gente tem observado e estudado no mercado financeiro. Então, acho que o nosso paper vai trazer muita informação sobre isso e resultados bem interessantes, e eu peço só que você aguarde mais um pouquinho aí até o fim desse mês nesse aspecto, e eu vou ficar à disposição também para conversarmos. Obrigado, Fábio. Tem uma outra pergunta agora do Paolo Pani, se há fiscalização para as empresas brasileiras que não aderirem aos programas de controle de impacto. Paulo, acho que essa pergunta ela é mais aberta, talvez a gente consiga responder daqui. Se a gente separar essa pergunta em dois momentos, que eu acho que foi o que eu entendi que você está mencionando aqui. Em relação a controle de impacto,
a gente tem que olhar, na verdade, para o vetor causador da mudança do clima. Aí a gente cai na outra agenda de mudança climática, na outra grande área, que seria a de mitigação de emissões. Nesse sentido, a gente ainda não tem nenhuma legislação que controle as emissões de gás de efeito estufa em âmbito federal. A gente já tem 2 iniciativas acontecendo em âmbito estadual, uma no Rio de Janeiro e uma em São Paulo, coordenados pelo INEA e pela CETESB, respectivamente, mas só no sentido de enviar informações para o regulador, né? Não há um sentido de controle nisso. No Rio de Janeiro, algumas empresas até têm que fazer um plano de redução de emissões, mas isso é um grupo menor. Do ponto de vista... mas voltando a essa agenda, ela é a agenda de mitigação de emissões de gás de efeito estufa. Do ponto de vista de adaptação, aí uma lógica de comando e controle ela não funciona, porque o nível do entendimento aqui ele tá ainda um pouco acima dessa regulação via política, porque o impacto, na verdade, vai ser sofrido pelo ator, e aí seja ele privado ou público. Então, na verdade, cada ator é quase que responsável por entender o impacto a que ele está exposto e tentar se preparar para ele, tentar se adaptar e aumentar a sua resiliência para receber esse impacto e não sofrer tanto com ele. Então, assim, essa lógica de uma política de comando e controle para a agenda de adaptação, ela não se aplica como se aplica, por exemplo, para a agenda de mitigação de emissões de gás de efeito estufa. Aliás, falando disso, hoje de manhã, a IEC ofereceu um webinar juntamente com o Ministério da Fazenda, para falar de um projeto chamado PMR, Partnership for Market Readiness, que está justamente olhando para essa lógica de instrumentos econômicos como regulação aplicados à emissão de gás de efeito estufa. Então, isso também vai estar disponível no canal do YouTube que eu mencionei agora há pouco no chat, e a gente ainda vai ter mais 2 webinars, amanhã e na quinta-feira. Os 2 amanhã, desculpa, amanhã de manhã e amanhã à tarde, falando também desse projeto chamado PMR, para alguns setores específicos. Então, se você tiver interesse nessa agenda de regulação para a mudança do clima, eu sugiro acompanhar também, fica aqui o convite para vocês. Por último, temos mais uma pergunta aqui da Nelly, perguntando se as empresas que estão fazendo análise de risco associados à mudança do clima, elas estão encontrando e acessando fácil as informações sobre projeções de mudança do clima. E aí, complementando, se elas acessam por meio de visita ao INPE ou de outras estratégias. E aí ela aproveita para divulgar aqui um projeto chamado Projeta, que aí tem o link projeta.cptec.imp.br/hashtag/dashboard, que é um site desenvolvido pelo INPE em parceria com a MMA e GIZ, e que tem o objetivo de tornar pública e de fácil acesso as informações sobre projeção do clima regionalizadas, né, que eu imagino que seja um grande desafio para quem está tentando desenvolver estratégia de adaptação, ter esse primeiro contato com cenários climáticos e com informações regionalizadas, né? Acho que, nesse sentido, talvez a gente podia repassar essa pergunta pela natureza das ações para o Vinícius, da Petrobras, que deve estar olhando para essa parte de ciência voltada para impactos. Deixa eu só abrir o seu microfone, Vinícius, se você quiser comentar. Sim, Paulo, a gente atualmente tem tido muito acesso à informação, né? A gente tem a própria plataforma Adapta Clima, o trabalho do INPE, as nossas próprias pesquisas também, que inclusive incluem o INPE, né, historicamente, mas também temos feito em parceria com a Universidade de São Paulo. A gente hoje tem uma facilidade muito maior em encontrar a informação, sim. O nosso desafio tem sido digamos, esse processo de educação mesmo geral da companhia, porque como área especializada a gente tem conseguido realizar análise.
mas sempre é importante esse processo de integração e engajamento com as diversas iniciativas, para que a gente fale a mesma língua, né? Digamos que a escolha da fonte do dado, a escolha do modelo, à medida que ela for, que esses processos acontecerem com mais empresas, algumas tendências vão acabar se consolidando. O que eu teria a dizer é isso, né? Que hoje em dia a dificuldade não é o acesso, mas é levar as análises e a educação sobre o tema para o público maior possível, né? Inclusive o público corporativo mesmo, a força de trabalho, o desenvolvedor de projeto, tornar isso muito mais, já vem se tornando, já é muito evidente, mas tornar evidente para todos, né? Então esse é o comentário que eu queria fazer. Bom, muito obrigada, Vinícius. Eu não sei se o Fábio ou o Paulo querem fazer um comentário em cima disso. Só para fechar aqui os comentários da Nelly, penso que Itaú também, ou qualquer empresa que faz análise de risco associada à mudança do clima, precisam das informações sobre projeção de clima em suas diversas variáveis, precipitação, temperatura, ventos, etc., a depender do tipo e área do projeto. A gente está abrindo o microfone do Fábio e depois do Paulo. Legal, eu vou começar complementando o que o Jorge falou antes, lembrando que hoje de manhã a gente teve também um café da manhã na Febraban para discutir precificação de carbono. Então, é um tema que está cada vez mais relevante dentro do setor financeiro. Sobre as informações, eu acho que a gente hoje tem uma facilidade maior de encontrar essas informações do que antes, INPE e outras agências. O que a gente tem muita facilidade aqui no Itaú é falar diretamente com as fontes, né? Então, ontem, por exemplo, a gente teve uma reunião com o professor Luiz Gilvan, e ele tem um ferramental e um arcabouço aí teórico bem interessante que vai começar a nos ajudar também a olhar para algumas modelagens aí de clima. Com a UNEP-FI, quando a gente está trabalhando nesses cenários, a gente está pegando informações direto do IPCC e de outras fontes para que a gente tenha essas informações do que vai acontecer com a economia global num cenário de aumento de temperatura e nos diferentes cenários e como é que a gente vai internalizar isso no banco. Os dados pluviométricos e de aumento de temperatura e de zoneamento de solo e de rios voadores e de umidade, tudo isso a gente leva em consideração sim, e a gente não faz isso sozinho, a gente traz consultorias especializadas, a gente trabalha bastante com a Voi Carbon, que também é especializada nisso, a gente tem projetos com consultorias especializadas em finanças que pegam essas informações e traduzem em modelos matemáticos para a gente internaliza com as nossas áreas de inteligência aqui para testar, rodar modelos, entender o que acontece com as nossas carteiras. Então essas informações são super relevantes. Eu não tinha conhecimento do site que a Nelly nos apontou e eu já tomei nota aqui para a gente poder acessar também e ver se essas informações a gente já tem e se é uma fonte mais fácil de conseguir. Mas sim, são relevantes e eu acho que atualmente está muito mais disponível do que hoje. Inclusive, a gente também eu já tenho o meu perfil lá no Adapta Clima para poder acompanhar as publicações que estão saindo aí a esse respeito. Obrigado, Fábio. Paulo, a gente está liberando você aqui, se você quiser contribuir com essa questão, você já tem a palavra. O que eu vejo assim é que todos estamos aprendendo muito rapidamente sobre essa questão e o que a gente tem que considerar ainda é que, por mais que a gente tenha um controle sobre diversas variáveis, ainda não temos, né, uma relação muito precisa de causa e de efeito. Ou seja, há simulações, há modelos, mas nós sempre estamos assumindo algum risco nesses modelos. E também considerando que muitos aprendemos, né, a partir de problemas que enfrentamos, de passivos com que nos deparamos
ao longo até de histórias recentes, né? Eu lembro que quando eu estava à frente da empresa que gerenciava o sistema de transporte de Curitiba, que é um ícone, assim, é um modelo até sob o ponto de vista ambiental, um dia nós deparamos com a demanda dentro de um projeto de financiamento de um novo eixo de transporte em relação à contribuição daquele projeto para a redução do efeito estufa. E era uma variável que simplesmente não tínhamos pensado até então, né? Nem tivemos que também aprender a partir daí. O próprio Instituto de Estudos em Câmbio Climático da ONU foi questionado bastante, né, recentemente também, sobre os indicadores apresentados por conta de interesses outros relacionados a projetos, enfim. Então, mercado, né, esse mercado olhando tanto a questão dos mercados financeiros quanto as questões políticas envolvidas, enfim, eles estão aprendendo a se regular nesse sentido, mas as incertezas ainda, o nível de incerteza é bastante significativo. Nós recebemos aqui recente em Itaipu uma demanda dos produtores agrícolas da região, alegando que havia prejuízos à produção agrícola por conta da alteração climática produzida pelo reservatório. E essa foi uma ação, é uma ação ainda que ela está praticamente finalizada, mas se estendeu por bastante tempo e o passivo, né, que se caso essa tese prevalecesse, o passivo gerado sobre a empresa seria bastante significativo. O que eu acho é que há nitidamente, né, um caminho sendo apontado por conta até das próprias experiências apresentadas aqui. E o que a gente tem que entender também, aí voltando à pergunta dos órgãos de fiscalização, é que nós não estamos tratando de questões que envolvem exatidão na sua análise, mas sim pensamentos também que são movidos por ideologia, por entendimentos diversos. E esse é um grande problema que a gente tem também em relação ao controle que os órgãos exercem, né? Por mais que normas, enfim, tentem estabelecer alguma referência sobre isso, como eu disse, as variáveis são bastante amplas e nem sempre se tem um entendimento comum. O que eu acredito é que nós vamos ter realmente grandes ainda discussões sobre o tema, é evidente, mas à medida em que experiências como até a que o próprio Itaú demonstrou estabeleçam condições de valorar isso, de estabelecer referências para o mercado, eu acho que isso deve apontar para um caminho que deve impor as maiores tendências em relação a essas discussões. Ok, Paulo, muito obrigada. Bom, gente, já são quase 4 horas, a gente tem uma previsão de término para as 4, então eu já vou começar a encaminhar para o final do nosso webinar. Eu estou bastante satisfeita, acho que meus parceiros e parceiras de EC também, porque a gente teve uma discussão muito, muito, muito relevante para o tema de adaptação. Eu queria novamente pegar um gancho da própria Nelly com relação ao projeto Projeta e outros que a gente está mapeando aí, como CSI e até mesmo o papel do INPE, de outras organizações, no apoio à elaboração de informação, né, para adaptação. Isso faz parte da nossa terceira frente de atuação, né, ou seja, promover uma articulação com essas entidades, entender aí quais são as ferramentas e sites que podem ser acessados pelas empresas para darem esse passo de promover um plano de adaptação, de promover atividades de adaptação. Então, só para que vocês fiquem atentos, a gente está pensando em atividades como, por exemplo, o webinar e qualquer outro tipo de ação que pode aproximar as empresas dessas informações, tá? E vocês serão convidados para essas ações. Eu queria novamente agradecer a participação do Paulo,
do Fábio e do Vinícius. Foram falas extremamente técnicas, porém inspiradoras ao mesmo tempo, né? Eu acho que as 3 empresas elas estão servindo aí de bons exemplos para a gente estimular ações em outras empresas de outros setores, tá? E esse é o nosso principal intuito de promover esse tipo de webinar, tá? Eu vou caminhar aqui com a apresentação, lembrando aqui dos nossos próximos encontros e eventos. Eu não vou passar por cada um deles, né, mas só para quem não estava no início, a gente tem aí essas próximas ações, tá, destacando essa pesquisa sobre Adaptaclima, e aí, em nome de todas as organizações da IEC, eu agradeço não só a participação dos palestrantes, mas também dos nossos ouvintes, do nosso grupo aí bastante engajado, né, e, por fim, deixo aqui os contatos de cada um da nossa equipe aqui. Bom, eu vou abrir a palavra para o Jorge e para o Lucas, eu não sei se vocês têm algum comentário adicional. Agradecer também a presença de todos e reforçar os convites para todas as plataformas que a gente mencionou, em especial para o Adaptaclima, que talvez tenha um componente aí que diferencia das outras plataformas, que é o de permitir a inserção de conteúdos pelos próprios usuários. Então, fica aí também um convite, porque é uma plataforma bem interativa e que traz os gestores e os utilizadores de informações para esse mundo mais colaborativo. Tá, e o Lucas está me lembrando aqui, pessoal, amanhã de manhã, às 10, a gente vai ter o webinar sobre o relatório de combustíveis, se não me engano, para o PMR, né? E à tarde, a partir das 2, a gente vai ter o de indústria, tá? E para fechar, todo esse material que está disponível aqui, a gente vai compartilhar com vocês. Bom, então é isso, boa tarde a todos e todas, muito obrigada.